gente, tudo bem? Olha, esse vídeo de hoje, ele já é a nossa, né? Essas postagens de hoje já são a nossa última postagem da primeira etapa. Então, vocês vão perceber o seguinte: junto com a videoaula, eu vou postar uma atividade específica sobre a aula de hoje, porque hoje nós vamos trabalhar um texto, nós vamos ter uma aula de leitura e compreensão de texto, certo? E vou postar também a nossa atividade avaliativa, a nossa prova. Essa prova, ela não estará disponível para vocês ainda. Ela vai estar disponível só a partir da segunda semana. Por que que eu fiz dessa forma? Porque para fazer a prova, vocês têm que fazer as outras coisas primeiro, porque elas são uma preparação para a prova, certo? E essa prova, o que que vai cair nela? As coisas que nós estudamos até agora. Então vai cair aquela parte sobre prefixos e sufixos, inclusive vai cair aquele texto, né, daquela atividadezinha sobre prefixos e sufixos. Vai cair a música A Thousand Years, que foi feita uma atividade sobre ela. E vai cair também esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Então, olha só, esse texto tem uma atividade a partir dele, que vale 6 pontos, e ele cai novamente na prova, que vai ter o valor de 12 pontos. Então, é muito importante que vocês estejam com esse texto bem trabalhado, certo? Aí na cabeça de vocês, né? Memorizado a tradução, porque vocês vão fazer 2 atividades avaliativas que vão ter a participação desse texto, certo? Bom, então vamos começar. O texto que nós vamos trabalhar é um texto que fala sobre o nosso sistema solar. Então, ele vai falar inclusive de coisas, de assunto que vocês já conhecem, né? Muitas informações sobre o sistema solar vocês já estudaram na disciplina de geografia. E como eu já falei com vocês em sala de aula, o nosso conhecimento prévio, o nosso conhecimento de mundo, ele nos ajuda muito quando a gente está trabalhando textos em língua estrangeira. Se eu vou ler um texto sobre um assunto do qual eu nunca ouvi falar, eu vou ter mais dificuldade do que se eu vou ler um texto sobre um assunto que eu já conheço. Então, esse texto que nós vamos trabalhar hoje, é um texto que fala sobre os planetas do nosso sistema solar. Então, vamos lá. Eu montei os slides colocando os parágrafos do texto e fui retirando desses parágrafos o que é mais importante para auxiliar vocês na compreensão. Vamos lá, primeiro parágrafo. Earth is one of the planets that orbit around our life-giving star, the Sun. Counting out from the Sun, there are 4 inner planets, rocky and smallish on the cosmic scale, that is, they are also called the terrestrial planets. Então, olha só, eu retirei aí do texto algumas coisinhas que são importantes a gente entender. Primeira coisa, our life-giving star. Life é vida, né? Vocês já sabem. Given vem de give, que é o verbo dar. Então, life-giving star, estrela que dá a vida. Então, nesse trechinho, como é que a gente lê lá a tradução do nosso texto? A Terra é um dos planetas que orbitam ao redor da nossa estrela que dá vida, o Sol, certo? Depois eu coloquei assim, ó, counting out from the sun. Esse counting vem do verbo contar mesmo, então contando, né, a partir do Sol. Porque o texto vai falar dos planetas lá do primeirozinho que vem lá perto do Sol até o último, que é o Plutão, que é, né, tá lá no final. E aí o texto também vai fazer uma distinção dos planetas do nosso sistema solar em inner planets, que são os planetas internos, são aqueles que estão mais próximos do Sol, certo? E os outer planets, que são aqueles que estão mais distantes do Sol. Então, olha só. O que está falando aqui, ó? Counting out from the sun, there are 4 inner planets. Contando a partir do Sol, nós temos 4 planetas internos, que o inner seriam os que estão do lado de dentro, in, certo?
Rocky and smallish. Lembra dos nossos prefixos e sufixos? Aí nós temos duas palavras, que é rock, que é pedra, certo? E small, que é o adjetivo pequeno. A essas duas palavras foram adicionados sufixos. Na palavra rock, que é um substantivo, acrescentou-se o Y. Lembra que eu falei para vocês que o Y dá a ideia de cheio? Então, se o planeta é rocky, significa que ele é cheio de pedra. A gente vai traduzir isso como rochoso, certo? E smallish, o ish dá a ideia de pertencer a. Então, a gente simplesmente vai traduzir smallish como menores, como pequenos, certo? Então, olha só. Rochosos e pequenos na escala cósmica, on the cosmic scale, that is, ou seja, they are also called the terrestrial planets, ou seja, eles também são chamados de planetas terrestres, certo? Então, como é que ficou o nosso primeiro parágrafo? A Terra é um dos planetas que orbitam ao redor da nossa estrela que dá vida, o Sol. Contando a partir do Sol, nós temos 4 planetas internos, rochosos e pequenos na escala cósmica, ou seja, eles também são chamados de planetas terrestres. Bom, passamos para o segundo parágrafo, que já agora está falando sobre Mercúrio, certo? O primeiro planeta. Olha o que se fala sobre ele. Slightly larger than the Earth's moon, Mercury is too small to have its own atmosphere. Without an atmosphere to trap heat, Mercury is very cold, even though it's the planet nearest the Sun. Então, olha quais são as expressões que eu destaquei aqui para vocês. Slightly. Nós temos um adjetivo que é slight, que terminaria ali no T, que é ligeiro. A esse adjetivo foi acrescentado o ly, que eu já expliquei para vocês que corresponde ao sufixo mente. Então, slightly nós temos ligeiramente. Depois, larger. Large é o adjetivo grande, pode ser usado para amplo, né? A ele foi acrescentado o er, que é usado para fazer o comparativo dos adjetivos. Então, eu não falo mais grande, né? Na língua portuguesa eu vou falar maior, certo? Então, olha só. Depois, apareceu aqui, ó, Earth's Moon. Earth's Moon. Você tem a palavrinha terra, que é Earth, uma apóstrofe, um S e depois Moon, que é lua. Isso na língua inglesa se chama genitivo, genitive case. Quando você vê isso, uma palavrinha, uma apóstrofe, um S e outra palavra depois, isso dá a ideia de posse. Significa que essa palavra que vem depois da apóstrofe pertence a essa pessoa, a essa, digamos, né, no caso aí a Terra não é uma pessoa, mas Earth's Moon, a Lua pertence à Terra. Então o que quer dizer Earth's Moon? Lua da Terra. Eu pus mais 2 exemplozinhos aí para vocês entenderem. Olha, Paul's dog é o dog do Paul, cachorro do Paul. Alan's mother, mãe do Alan. Então é para isso que serve o genitivo, que é essa apóstrofezinha, um S e outra palavrinha depois. Depois eu coloquei too small. O too, ele serve para intensificar o adjetivo. Ele pode vir em final de frase e significar a palavra também? Pode, mas não nesse caso. Quando to vem antes de um adjetivo, a função dele é intensificar esse adjetivo. Então, quando eu digo too small, quer dizer muito pequeno, certo? Depois, trap, que é o verbo usado para reter, segurar, conter, né? Even though é uma conjunção adversativa, embora, certo? E o nearest, nós temos aí o near, que é perto, mas é ST que é usado para fazer o superlativo. Então, quando eu digo nearest the sun, o mais próximo do Sol. Se fosse só near, near the sun, próximo do Sol. Nearest the sun, o mais próximo de todos do Sol. Então, como é que ficou a tradução desse nosso parágrafo? Olhem só. Slightly larger than the Earth's moon,
ligeiramente maior que a Lua da Terra, Mercury is too small to have its own atmosphere. Mercúrio é muito pequeno para ter a sua própria atmosfera. Without an atmosphere to trap heat, e sem uma atmosfera para reter o calor, Mercury is very cold. Mercúrio é muito frio. Even though it's the planet nearest the sun, mesmo que ele seja o planeta mais próximo do Sol. Nosso próximo planetinha é Vênus. Vamos ver o que o texto está falando sobre Vênus? Olha só. The planet closest in size to Earth, Venus is hidden by clouds. The temperature on Venus is hot enough at 850 degrees Fahrenheit or 500 degrees Celsius to melt lead. Então tá falando, olha só, primeira coisa que eu coloquei aí, closest, close é próximo, então se eu usei o EST, eu também estou fazendo o superlativo, quer dizer, o mais próximo, né? Enough é suficiente, melt, o verbo derreter, lead, chumbo, largest, nós temos de novo, coloquei essa palavrinha que já apareceu no parágrafo anterior, large, que é grande, mais o EST, né? Então vai ficar o maior, porque a gente não fala o mais grande, né? E the only one quer dizer um único. Então como é que ficou a tradução desse parágrafo sobre Vênus? The planet closest in size to Earth, o planeta mais próximo da Terra em termos de tamanho, né? Venus is hidden by clouds. Vênus está escondido por nuvens. The temperature on Venus is hot enough at 850 degrees Fahrenheit. Quer dizer que a temperatura em Vênus é quente o suficiente, em torno de 850 graus Fahrenheit ou 500 graus Celsius, para derreter chumbo. E a Terra? Agora, nosso próximo planeta está aí, ó, Earth and its moon. The largest of the four terrestrial planets, Earth is the only one with liquid water on the surface. Então, olhem só. Eu coloquei aqui de novo, apareceu o largest. Large é grande. Foi acrescentado o sufixo est, que serve para fazer o superlativo. Então, quer dizer o maior, né? Então, the largest of the four terrestrial planets. O maior dos 4 planetas terrestres, né? Earth is the only one. Terra é o único. With liquid water, com água líquida, on the surface, na superfície. Agora fala-se sobre Marte, Mars, certo? Vamos ler o parágrafo? Often called the red planet because the iron in its rocky surface has rusted, Mars has a distinctive reddish color. There are polar ice caps of dry ice, frozen carbon dioxide. Mars also has the solar system's largest mountain, an extinct volcano called Olympus Mons, that is 17 miles high and 370 miles wide at its base. Então, olhem só. Primeiro eu coloquei, ó, often, que quer dizer frequentemente, é um advérbio de frequência, certo? E nós temos aí call, que é o verbo chamar, que foi colocado com ed porque está no particípio, often called, frequentemente chamado. The red planet, de planeta vermelho, because the iron in its rocky surface, porque o metal on its rocky surface, lembra de eu falar do rocky, que seria rochoso, cheio de rocha, né? Has rusted, rust é enferrujar. Então tá falando que ele frequentemente é chamado de planeta vermelho, porque o metal na sua superfície rochosa enferrujou, certo? Mars has a distinctive reddish color. Tá falando que ele tem uma coloração distinta, vermelha, avermelhada, certo? Bom,
There are polar ice caps, então ele tem calotas polares, né, que são feitas de dry ice, ou seja, gelo seco, né, que basicamente está falando ó, frozen carbon dioxide, que é dióxido de carbono congelado. Mars also has the solar system's largest mountain. Então ele tem a maior montanha do sistema solar. Ele tem um vulcão extinto que se chama Monte Olimpo, né? Que tem 17 milhas de altura. High quer dizer alto. Então ele tem 17 milhas de altura e 370 milhas de largura, que é o wide. Wide quer dizer largo. At its base. Então na base ele tem 370 milhas de largura e tem 17 milhas de altura, certo? Então essas são as informações que o texto nos traz sobre o planeta Marte. Agora, nosso texto vai falar sobre os planetas externos, certo? Ele falou primeiro daqueles 4 que ele chamou de inner planets ou terrestrial planets. Agora ele vai falar dos outros que estão mais para fora do sistema solar. Olhem só. The outer planets differ from the inner planets in that they may have a solid core but are surrounded by layers of liquid and gas. Então olha só. Outer, out, toda vez que vocês virem a palavrinha out, quer dizer fora, certo? Tanto que frequentemente a gente vai ver in e out como antônimos. Inside, dentro, outside, fora, certo? Então, quando ele classifica esses planetas como outer planets, são os externos, aqueles que estão mais para fora do sistema solar. The outer planets differ from the inner planets. Então, os externos, eles diferem dos internos in that they may have a solid core, porque eles podem ter um solid core, um interior, né, um miolo sólido, but, que é uma conjunção adversativa, mas, they are surrounded by layers of liquid and gas. Surround é contornar, rodear, rondar, alguma coisa assim, né? Então tá falando aqui que eles têm um centro sólido, né? Mas são rodeados por camadas de líquido e gás. E agora vai falar sobre Júpiter. Vamos ver o que se fala sobre ele. The largest planet spins rapidly. Each day it's only 10 hours long. Like the Sun, Jupiter is composed mainly of hydrogen and helium and has many moons. 16 have been sighted so far. Então, o que se fala? Ele é o largest. Lembra de eu falar do large, que é grande? Então, largest, o maior, certo? Então, ele é o maior dos planetas. Spin é girar. Lembra daquele negocinho que estava na moda de ficar girando na mão, que é o spinner, né? De ficar girando. Então, spin é girar. Tá falando que ele spin rapidly, ele gira rapidamente, né? It's day. O que é day? Vocês aprenderam lá na 5ª série. Dia, né? Each day is only 10 hours long. Então, o dia lá em Júpiter só tem 10 horas. Olha que interessante, né? Like the sun, assim como o Sol, certo? Like pode ser o verbo gostar e pode ser a preposição como. Aí eu coloquei 2 exemplos para vocês perceberem quando é que o like vai funcionar como a preposição como ou como o verbo gostar. Olha só. I like to dance. Eu gosto de dançar. Nesse caso, funcionou como verbo. You dance like me. Você dança como eu. Nesse caso, funcionou como a preposição. É o contexto que nos dá essa tradução, certo? Então, olha só. Like the sun, assim como o Sol, Jupiter is composed mainly of hydrogen and helium. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio. Aí tá vendo a palavrinha mainly, que é main, principal.
acrescido do LY, que é o sufixo mente, que eu já ensinei para vocês. Então, nós temos principalmente, certo? Então, ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio. And has many moons. E ele tem um monte de lua, tem muitas luas, né? 16 have been sighted so far. 16 já foram visualizadas, né? Já foram vistas até agora. Bom, agora nós temos aqui o próximo slide que fala sobre Saturno e Urano. Saturn. With its famous rings, Saturn is probably the most recognizable planet. The second largest planet, it has 21 moons. Those 7 notable ring systems are made of mostly ice and rocks, ranging in size from grains of dust to house-sized blocks. Então, olha só. Primeiro eu coloquei aí, ó, probably, seria o adjetivo probable, que é provável, mais o ly, que corresponde ao sufixo mente. Então, probably, provavelmente. Quando diz the most recognizable, quer dizer o mais reconhecível, o mais visível dos planetas, né? Também colocou que ele é o second largest, third largest, large, grande, largest, o maior. E aí ele coloca second largest, o segundo maior, third largest, o terceiro maior, certo? Depois apareceu aí mostly, que é o most, que seria maioria, mais o ly. Como é que a gente vai traduzir isso? Maioriamente não existe, então vai ser majoritariamente ou em sua maioria, certo? Rangen, que seria variar, variação. House sized. Size quer dizer tamanho. Então, house é casa, quer dizer do tamanho de uma casa, certo? Unlike, lembra que eu falei para vocês que like pode ser a preposição como? O unlike é ao contrário, certo? Então, digamos que é o oposto. O un foi colocado aí, nós já estudamos ele também, né? É um prefixo de negação. Spins, já falei do spinner. E sideways, side quer dizer lado, né? You are by my side, você está do meu lado. Então, side é lado, sideway, de lado. Então, vamos traduzir. With its famous rings, com seus famosos anéis, Saturn is probably the most recognizable planet. Saturno é provavelmente o planeta mais reconhecível. The second largest planet, então the second largest, ele é o segundo maior. It has 21 moons, 21 moons, ele tem 21 luas. Those 7 notable ring systems, aqueles notáveis sistemas de anéis, are made of mostly ice and rocks. Eles são feitos majoritariamente ou em sua maioria de ice, que é gelo, and rocks, são pedras. Ranging in size, que vão variar de tamanho, from grains of dust, olha só, grains of dust, grãos de areia, to house-sized blocks, a blocos do tamanho de uma casa. Então, aqueles anéis de Saturno que a gente vê lá, né, eles são compostos, né, por gelo e rochas que vão desde o tamanhozinho de grãos de areia até blocos do tamanho de uma casa. E depois sobre o Urano, tá falando que ele é o third largest planet. Ele é o terceiro maior planeta. It has 15 moons. Ele tem 15 luas. And a series of dark rings. Então, olha só, ele tem anéis também. Urano também tem anéis. Ele tem um conjunto, né, de anéis negros, escuros, dark rings, certo? Unlike most other planets, ao contrário da maioria dos planetas, Uranus spins sideways, quer dizer que ele gira de lado. Então, ele tem, né, uma órbita diferente dos outros planetas. Agora fala-se sobre Neptune, que é o Netuno. Vamos ler o que se fala sobre ele. Só então. Fourth largest.
lá nos parágrafos anteriores apareceu second largest, que seria o segundo maior, third largest, terceiro maior, agora fourth largest, o quarto maior. Então, Neptune is the fourth largest planet. Ele é o quarto maior planeta. With 8 known moons. Então, ele tem 8 luas conhecidas. And its own set of rings. Olha, mais um planeta que tem anéis, né? Ele tem a sua own. Own quer dizer próprio, né? Own set of rings. Seu próprio conjunto de anéis, certo? Quando a gente fala features, a gente vai traduzir isso aí como ele conta com, ou ele tem, certo? Olha só. Neptune also features the highest surface winds. High é alto, certo? Highest, mais alto. Então, Netuno também tem os ventos superficiais mais altos, né? Os mais altos ventos de superfície no sistema solar, the solar system. Measured, measure é medir, então medidos, calculados, né? At 1,500 miles per hour. Então, esses ventos que tem lá na superfície de Netuno, eles são estimados, calculados em torno de 1.500 milhas por hora, a velocidade desses ventos, né? Its large moon, sua grande lua, Triton, né? Has an atmosphere. Então, olha só, a lua de Triton tem uma atmosfera. And it's the coldest known place in the solar system. Cold é frio. Coldest, o mais frio. Então, ele é o lugar mais frio no nosso sistema solar. With temperatures as low as 390 degrees Fahrenheit. Com temperaturas tão baixas que vão a menos negativos, 390 graus Fahrenheit negativos. Então agora vamos falar sobre Plutão, né? Que recentemente nem é mais considerado um planeta, mas vamos ver o que se fala sobre ele. The ninth planet in our solar system is normally the planet farthest from the Sun, usually about 3.7 billion miles. Então, olha, the ninth planet, ele é o nono planeta in our solar system, no nosso sistema solar, is normally, normal, mais o sufixo ly, normally, normalmente, the planet farthest from the sun. Far significa longe. Mais adiante nós vamos estudar isso mais detalhadamente, o grau superlativo dos adjetivos, mas ele é um adjetivo irregular. Ao acrescentar, né, o EST, ele é um pouquinho diferente dos outros, mas enfim, far seria longe, farthest, mais longe, o mais distante, né? Então ele é normalmente o mais distante do Sol, usually about 3.7 billion miles, então aproximadamente a 3,7 bilhões de milhas. But an irregularity in its orbit brought Pluto temporarily into a position inside Neptune's orbit that lasted through the 90s. Então, olha só. Mas uma irregularidade na órbita dele, né, colocou Plutão temporarily, olha o LY de novo, temporariamente into a position, em uma posição, inside, lembra de eu falar de inside, dentro, outside, fora? Então, colocou ele temporariamente numa posição dentro Neptune's orbit, da órbita de Netuno, that lasted through the 90s, o que durou, last é o verbo durar, que aí foi colocado com ED no passado, durou até os anos 90. This is one of the reasons, essa é uma das razões, Pluto is considered, porque Plutão é considerado a planetary misfit. Lembra que eu coloquei esse prefixo mis naquela nossa tabelinha, que ele dá a ideia de erro, incorreção? Fit é o verbo ajustar. Se nós temos um misfit, nós temos uma falha no ajuste, então a gente tem um desajuste,
né? Então, quando a gente classifica o Plutão como a planetary misfit, ele é um desajuste planetário, ele é um planeta desajustado, digamos assim, né? And unlike the other outer planets, e ao contrário, lembra de eu falar do unlike? Ao contrário dos outros planetas externos, it's small, então it's small, ele é pequeno, cold, ele é frio, and rocky, apareceu de novo aquela palavrinha rocky, que é rochoso, certo? Its one moon is called Charon. Então, a única lua dele é chamada Charon, ok? A current idea about Pluto, uma ideia recente, uma ideia atual sobre Plutão, is that it's either an asteroid, an escaped satellite of one of the other planets, or perhaps even a planet from another solar system that has been trapped inside our solar system. Então, olha que tanto de coisa, que tanto de possibilidades que eles têm para classificar Netuno, né? Tinham algum tempo atrás, quando esse texto foi escrito, que uma ideia atual sobre ele, né, de que ele poderia ser um asteroide, an escaped satellite, um satélite que escapou, né, of one of the other planets, de um dos outros planetas, ou a planet from another solar system, um planeta de um outro sistema solar, that has been trapped. Lembra de eu falar do trap, que é prender, que ficou preso no nosso sistema solar. Lembrem-se que eu sempre falo para vocês que você não precisa traduzir o texto de ponta cabeça. Isso te toma tempo e talvez não seja tão produtivo. Então, quando você tem uma sequência de questões para serem respondidas sobre um texto, o que eu sugiro que você faça? Leia as questões, né? Principalmente se você tiver um tempo limitado para fazer isso, e aí você já vai no texto sabendo o que você está procurando ali, certo? E muitas palavras não precisam ser traduzidas, certo? Se você consegue entender uma frase de 10 palavras traduzindo apenas 7, ótimo, certo? A não ser que você tenha sido pago para fazer uma tradução tintim por tintim. Mas no caso da nossa leitura, que tem o objetivo de compreensão de texto, você não precisa traduzir o texto do início ao fim, você precisa compreender. E isso implica que algumas palavras talvez você tenha que pular, certo? Isso sempre funciona? Na maioria das vezes, dependendo do objetivo da sua leitura. É claro que se você ignorar muitas palavras, isso pode te induzir ao erro. Mas de um modo geral, você consegue ler um texto sim, deixando de traduzir algumas palavras, certo? Bom, o que eu quis fazer nessa aula? Eu quis ajudar vocês a traduzir esse texto compreendendo algumas estruturas que nós trabalhamos, né? Que entram aí os prefixos e os sufixos, principalmente. E eu tô postando para vocês, além da videoaula, o texto em si, né? Que vocês podem traduzir, ou até sugiro que vocês façam. Isso vai auxiliar vocês para poder realizar a atividade. E também uma atividade relativa a esse texto. Dúvidas? Estou à disposição, vocês podem me procurar, me mandar e-mails, me mandar mensagens que eu vou ajudando no que estiver ao meu alcance, tá bom? Boa noite para todo mundo e até a próxima postagem.